Fala comigo, galera, Vini na área, como é que vocês estão? Primeiramente, sejam todos bem-vindos ao meu canal, tá? Um canal onde a gente fala bastante aí do mundo das apostas esportivas com dicas, palpites, análises e muito conteúdo exclusivo e filézão aqui pra vocês, beleza? Então se você tá chegando agora, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que ajuda bastante o YouTube a estar jogando esse vídeo nosso pra muito mais gente, pra alcançar bastante gente e ver que o conteúdo que a gente tá fazendo aqui é bacana e tá ajudando muita gente, fechou? E por falar em coisa gratuita, ó, clica aqui embaixo, arrasta aqui, ó, arrasta pra baixo, vem pro nosso grupo do Telegram, a forra tá pesada lá, mas pesada mesmo, fechou? Mais de 1.500 pessoas lucrando diariamente com a gente, mercado de cantos, acabamos de pegar uma odd 9 lá, então não deixa de vir, vem pra forra que eu tô esperando vocês lá, beleza? Bom, sem mais enrolação, bora pro vídeo que amanhã, sabadão, dia 18 de fevereiro, tá completo, grade lotada mesmo. Amanhã é aquele dia pra começar 8 da manhã e parar só 11 da noite, beleza? Então, separei alguns joguinhos pra gente estar analisando aqui e vamos que vamos. Bora pro vídeo, bebê. Então, pra gente começar, Premier League, separei 4 joguinhos aqui, vamos começar 9h30 da manhã. Aston Villa recebe o Arsenal pela 23ª rodada do campeonato. O Arsenal, que era líder até a rodada passada, acabou tropeçando no Manchester City, jogo na casa do Arsenal, acabou perdendo de 3-1, então aí acabou tropeçando e perdeu a liderança provisória. Por que provisória? Porque o Arsenal tem um jogo a menos ainda que vai fazer amanhã contra o Aston Villa, então tem a possibilidade de voltar a assumir a liderança e abrir 3 pontos de vantagem para o Manchester City, tá? Alguns dados bacanas pra gente ter nesse confronto entre Aston Villa e Arsenal, tá? O Aston Villa, nas últimas 5 partidas dele, bateu o ambas marcam, então é um time que tem um ataque legal, porém sofre na parte defensiva e acaba sofrendo bastante gols. Nos últimos 5 jogos em casa, eles vêm de 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória, sendo que essa 1 vitória foi contra o Leeds United, quando o Leeds estava lá na parte de baixo da tabela antes de começar a crescer, tá? E o bacana do Arsenal, vamos lá, o Arsenal nos últimos 5 jogos fora ele vinha de 3 vitórias e acumulou 2 derrotas nos últimos jogos. Então são 3 vitórias e 2 derrotas, uma delas sendo para o Manchester City, que valeu a perca da liderança da Premier League, fechou? E ele concedeu o primeiro gol nas últimas 4 partidas, tá? Então nas últimas 4 partidas ele acabou sofrendo o primeiro gol e tendo que correr atrás, fechou? Uma coisa bacana aqui que eu gosto pra gente estar analisando, o Aston Villa é um time que não tem uma média muito boa de gols, 1.18, tem mais gols sofridos do que gols feitos no campeonato. Já o Arsenal tem um ataque muito poderoso e uma defesa muito bem consistente. Vem oscilando bastante? Vem. Não vem em uma boa fase nesses últimos jogos? Não vem. Mas ainda é um time que com o Arteta tá muito encaixadinho e creio eu que tá um pouquinho acima do Aston Villa, tá? O legal aqui, ó, o Arsenal falhou em marcar em apenas 9% dos jogos, ou seja, em 91% dos jogos acabou metendo gol, tá? E o time do Aston Villa é um time que ficou sem sofrer gols em apenas 23%, ou seja, vamos ter um ataque que faz muito gols, que é o time do Arsenal, enfrentando uma defesa muito vazada, que é a defesa do Aston Villa, tá? O bacana pra gente analisar aqui, ó, o Aston Villa é um time que concedeu 18 gols no primeiro tempo e é um time que fez 13 e 13. Ele mantém o mesmo nível de ataque, porém sofre muito gols no HT. E o Arsenal é um time avassalador do começo ao final, tem um ataque muito bom com o Saka, com o Odegaard, com o Gabriel Martinelli, com o Nketiah, que tá no lugar do Gabriel Jesus, que machucou. Então, atenção a esse time, beleza? Os últimos confrontos entre eles são confrontos marcados por uma leve vantagem do Arsenal, tá? 2-1 Arsenal, 1-0 Arsenal, 3-1 Arsenal e tivemos um 1-0 Aston Villa em 2021, tá bom? Então assim, nos últimos 4 jogos pra cá, prevaleceu a vitória do Arsenal, fechou? Essa vitória do Arsenal 1,80 tá meio apertada por questão de momento, o Arsenal vem perdendo alguns jogos, então tá muito pegado, beleza? Mas por ter uma defesa muito fraca do Aston Villa contra um ataque muito avassalador, a primeira dica que eu deixo pra vocês é o gol no HT, a gente buscar o mais de 0,5 gols HT. Essa odd tá 1,40, mas tende a subir muito rápido, por volta dos 10 minutinhos já vai estar pagando 1,50, e o Arsenal tem feito muitos gols do minuto 20 até o 35 do primeiro tempo. Então essa é a primeira dica que eu deixo pra vocês, over 0,5 HT no jogo entre Aston Villa e Arsenal, beleza? Bom, logo depois, meio-dia também na Premier League, a gente tem Brighton Albion enfrentando o Fulham, que é o 6º contra o 7º colocado, um duelo muito bacana, tá? Ambos os times com 10 vitórias, 5 empates, porém o Brighton tem 6 derrotas e o Fulham acumula 8 derrotas, tá? O Brighton tem 2 jogos a menos, ambos com 35 pontos, então um duelo aí de quem ganhar assume a 6ª colocação, beleza? Um dado importante pra gente puxar aqui, o Brighton marcou em 9 das últimas 10 partidas, e acabou cedendo o ambas marcam em 7. Mesma coisa que aconteceu com o Aston Villa. É um time que tem uma defesa muito fraca e um ataque muito poderoso, então acaba fazendo e tomando empate
quase sempre em todas as partidas, fechou? E o Fulham, ele vem que ele não perde 8 das últimas 10 partidas e ele venceu 3 das últimas 4. Então o Fulham está numa crescente bem bacana, com um ataque com uma média de 1,48 gols feito e 1,30 gols sofridos. E o Brighton, que eu falei para vocês, 1,86, uma média de quase 2 gols por partida, porém acaba sofrendo 1,33 por partida. Então é uma defesa não muito boa, tá? Então ambos os times falharam em marcar uma média de 20% dos jogos e acabaram sem sofrer gols apenas em 30%. Cai naquilo lá. Defesa muito fraca com ataque muito consistente. O que me chamou muita atenção aqui, o Brighton, toda vez que ele marcou, que ele venceu, concedeu o primeiro, ele acabou perdendo ambos os jogos. Então ele sofreu o gol primeiro e acabou perdendo 5 deles, ele não consegue ir buscar esse resultado, beleza? E o Fulham é um time que tem intensidade e vem marcando bastante nesses últimos jogos, tá? O confronto entre eles, Fulham 2-1, tivemos um 0-0, outro 0-0, tá? E um 4-2 pro Fulham. Temos uma leve vantagem a favor do Fulham. Não, para mim não tá certo essa odd de 5,50 pro Fulham. O Fulham tá crescendo muito bem, vai sem desfalques enfrentar o Brighton. E vou deixar para vocês aqui porque é o seguinte, nos últimos 6 confrontos entre eles, bateu 6 vezes o dupla chance a favor do Fulham. E essa é a minha segunda dica, dupla chance numa odd 2,20. Vai bater? A gente não sabe, futebol é futebol, mas tem muito valor essa dupla chance do Fulham, beleza? Bom, meio-dia no mesmo horário, a gente tem Chelsea e Southampton se enfrentando, perdoa, tá? O Chelsea que vem numa fase não muito boa, mas está crescendo bastante, jogou muito bem contra o Dortmund, o jogo da Champions League, acabou metendo bola na trave do João Félix, uma pressão absurda, e esse 1-0 é reversível a se tratar do jogo em casa, beleza? Então, jogo válido pela 23ª rodada do campeonato, Arsenal, 10º colocado, recebe o lanterna do campeonato, um time que tem como visitante uma das piores campanhas, 8 derrotas acumula o time do Southampton, tá? O Southampton só não tá mais lá embaixo porque tem 3 vitórias fora de casa e acabou subindo um pouquinho. Como mandante, o Chelsea também não vem bem, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Um dado importante pra gente estar buscando aqui nessa partida é que o Chelsea não vence 8 das últimas 10 partidas e o under 2,5 bateu em 5 das últimas 5 partidas. Então, é aquilo que eu te falei, um time que ainda está em construção, um ataque muito jovem com Mudryk, com Havertz, com João Félix, com Enzo Fernandes chegando agora. Então é um time que está em construção, porém é um time muito bacana pra gente olhar quando joga em casa, tá? E o time de Southampton sofreu gol em 7 das últimas 10 partidas e o ambas marcam foi em 3 dos últimos 4. Então a média de gols do Southampton é uma média ridícula, uma média medíocre de menos de 1 gol por partida e tem sofrido quase 2 gols por partida, tá? Só que o Chelsea tá com o mesmo problema, que tá fazendo pelo menos 1 gol por partida, tá com uma média muito fraca esse ataque, tá? E tem sofrido poucos gols também, tá? O time do Southampton é um time que ele ficou sem sofrer gols apenas 0,5%, ou seja, só 5% dos jogos. Acabou ficando 95% dos jogos, acabou sofrendo gol. E quando sofre gol, não consegue virar nunca. Então, toda vez que ele sofre gol, ele acaba perdendo 12 partidas e ele conseguiu reverter apenas 3 delas, beleza? Bom, o confronto entre eles é um confronto de vasta vantagem para o lado do Chelsea. Então tivemos um 2-1 pro Southampton na última vez, 6-0 pro Chelsea, 1-1, 3-1 pro Chelsea, 2-1 pro Chelsea. Então o Chelsea tem uma leve vantagem, a não ser esse jogo aqui que foi um 2-1 pro Southampton, se eu não me engano, jogo válido pela Copa, tá? Não tem como fugir de alguma coisa aqui. Para mim o Chelsea vem, se quer crescer no campeonato, se quer voltar a pensar em Liga Europa e pensar em Champions League, precisa vencer urgente para tirar esses 10 pontos que tá do Newcastle, tá? Então amanhã é a vitória do Chelsea, numa odd 1,40, espera ela valorizar e pega, tá? Ou se a gente criar uma aposta lá com vitória do Chelsea e menos de 5 gols, que acabou batendo em quase todas elas, tá dando uma odd 1,66 para já pegar de pré-live. Beleza, família? Bom, meio-dia também a gente tem o time do Nottingham Forest recebendo o Manchester City, líder provisório do campeonato, tá? E o Nottingham Forest vem na 14ª colocação, não vem numa campanha muito boa, 6 vitórias, 6 empates e 10 derrotas, é um dos times que mais teve derrotas, recebe o melhor mandante, o time que como visitante também tem 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas apenas, o time do Manchester City, tá? Manchester City vem muito encaixado nos últimos jogos, depois dessa vitória do Chelsea, deu uma moral absurda para a busca do título, tá? O Manchester City que vem, ele marcou em 8 das últimas 10 partidas e marcou 3 gols ou mais nas últimas 2, ou seja, nas últimas 2 partidas teve uma alavancada muito grande, uma delas contra o Arsenal, que foi um 3-1,
fora de casa, absurdo que esse time vem jogando, beleza? E enfrenta o Nottingham Forest, que sofreu gols em 5 das últimas 7 e no 0.5 HT ele acabou sofrendo 8 das últimas 10 partidas, tá? Então assim, não tem como a gente não buscar isso. Essa odd do City 1,30 tá muito ruim. Por quê? Vamos abrir uma atenção aqui com isso, tá? Muita atenção com isso. O time do City é um time que tá dando prioridade para o jogo da Champions League, tá? Então vamos olhar, vamos ver a escalação, vamos ver como é que vai vir o Manchester City para esse jogo, tá? Mas creio eu que vai vir de titular, não tem como vai jogar. E ele vindo de titular, a dica que eu deixo para vocês é o HTFT, Manchester City para ganhar o primeiro e o segundo tempo, tá? Os últimos jogos entre eles teve uma vasta vantagem 6-0 para o Manchester City, jogando em casa. Fora de casa, creio eu que o amasso vai ser muito grande, então vamos buscar HTFT do Manchester City numa odd 1,90, tá? O Manchester City ganhar o primeiro tempo, já que o Nottingham Forest é um time que sofre muitos gols no HT, beleza? Bom, saindo da Premier League, vamos dar um pulinho lá na La Liga da Espanha, separei 2 joguinhos pra gente estar olhando. O primeiro deles, Real Sociedad recebe o Celta de Vigo, 10 horas da manhã, no estádio da Real Sociedad. Um bacana que é o seguinte, o jogo entre o terceiro e o 14º colocado. Como já falei pra vocês anteriormente, não acho essa posição do Celta uma posição correta. O time do Celta é um time muito bacana, tem uma molecada muito boa, porém, no começo da temporada com o técnico antigo não conseguiu encaixar. E aí acabou pagando o preço e agora tá galgando para sair e para chegar aqui, quem sabe, num nível de 6º, 7º colocado e acabar brigando por Liga Europa, tá? Junto com até de Bilbao, Vidia Real, com o Raio Vallecano, tá? Então, de olho nesse time do Vidia Real, do Celta de Vigo, perdão. Dados importantes para esse jogo. A Real Sociedad vem de 8 jogos sem perder, ou seja, nos últimos 10 não perdeu em 8 deles, tá? E teve um under 2,5, menos de 2,5 gols em 5 das suas últimas 6 partidas. Então, é um time que tá vindo num under goals. Recebe o Celta de Vigo, que é um time que marcou em 8 das últimas 10 e teve um menos de 3,5 em 8 das 10. Então, creio eu que vai ser um jogo para under goals aqui. Certeza que esse jogo não vai ser aquele jogo que vai sair fora do padrão, tá? Porém, o under 3,5 tá muito baixo e o under 2,5 já não me agrada muito nessa odd de 1,57, tá? O que me agrada muito pra gente estar buscando, o time do Celta, quando jogou com o Real Sociedad fora de casa, é um time que faz muito cantos com o Iago Aspas, é um time que procura muito o Iago Aspas, faz muito cruzamento e acaba ganhando muitos cantos, tá? E pro Celta, marcar pelo menos 3 cantos, uma odd 1,83 pra mim é a melhor diquinha pra gente estar pegando nesse jogo. E leva pro ao vivo e tenta buscar alguma coisa positiva ao lado da Real Sociedad, beleza? 5 horas da tarde, a gente tem o Osasuna recebendo o vice-líder do campeonato, o Real Madrid, jogo válido pela La Liga, pela 22ª rodada, tá? O Real Madrid, que estava em primeiro, acabou perdendo essa liderança pro Barcelona, tá ainda brigando ali, tá uma média de 8 pontos atrás do Barcelona. O Barcelona que passou o Real Madrid e abriu uma vasta vantagem entre eles, tá? Dados importantes para essa partida, primeiro de tudo, Vinícius, por que essa odd do Real Madrid tá 1,80? O Real Madrid tem um jogo válido pela Champions League na terça-feira, então pode ser que poupe alguns jogadores para esse jogo contra o Osasuna, tá? O Osasuna, que é só o 9º colocado, como mandante não vem muito bem na competição, tem só a 6ª, acumula 6 vitórias e 4 derrotas, e o Real Madrid, como visitante, tem 8 vitórias e 3 derrotas. Ambos os times não empataram quando joga no seu mando ou fora do seu mando, beleza? Outro dado importante, o Osasuna não perdeu 8 das últimas 10 partidas, tá? E os últimos 6 jogos do Osasuna vem de 1 derrota, 3 empates e 2 vitórias. Já o Real Madrid marcou o primeiro gol em 4 das suas 5 partidas e marcou 3 ou mais nos últimos 3 jogos. O Real Madrid vem avassalador, vem jogando muito bem nessas últimas partidas. Se não fosse o tropeço que teve anteriormente, que creio eu que o Real Madrid estava brigando lá na primeira posição ainda muito fácil. Tá? Meteu um 4-0 no Elche e meteu um 5-3 no Al Hilal, jogo que foi onde consagrou o Real Madrid, mais uma vez campeão mundial, tá? E teve um 4-1 no Al Ahly, beleza? Então assim, pra mim, vou levar esse jogo pro ao vivo, não vou deixar nenhuma dica de pré-live aqui, por quê? Vamos esperar a escalação do Real. Se o Real vier com o time titular, vamos estar buscando aí a vitória do Real, sem pensar nessa odd 1,80, beleza? Se o Real poupar alguns jogadores, vamos levar pro ao vivo e tentar buscar alguma coisa aqui de dupla chance a favor do Real, Real ou empate, mercado de cantos. Beleza, família? Bom, saindo da La Liga, vamos dar um pulinho na Série A Team, que é a primeira divisão da Itália. Temos um jogo entre Monza e Milan, que se enfrentam 2 horas da tarde no estádio do Monza. Monza, 10º colocado, recebe o Milan, que é o 5º colocado. Milan, que há um pouco tempo atrás a gente estava falando de Milan em 2º colocado, brigando pro Napoli. Mas o Milan vem em uma decadência absurda. E jogou na Champions League e acabou ganhando de 1-0. Vai entender esse time do Milan, absurdo, tá? O Napoli, que jogou hoje pela 23ª rodada, acabou vencendo e abriu
mais uma vantagem da Inter de Milão, da Atalanta, e acabou abrindo mais de 11 pontos do Milan, tá? Tá com 20 pontos do Milan, 21 pontos do Milan. Então, creio eu que para a disputa de título o Milan não tá participando mais, a disputa vai ficar mesmo entre Inter de Milão e Napoli, o que para mim, cara, posso falar pra vocês, pode entregar o título da Série A pro Napoli. Napoli não perde mais. O que tá jogando Kvaratskhelia e Victor Osimhen é brincadeira. O gol que Kvaratskhelia fez hoje tá de sacanagem. O cara pegou a bola atrás do meio de campo, cortou todo mundo, cortou o último zagueiro e bateu na saída do goleiro. Tá jogando um bolão, meu Deus do céu. E vai ser o craque da Série A, Tim, não tem como. Beleza? Dado importante para esse jogo, Monza 10º colocado, como joga como mandante, tem 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. E como visitante, o Milan tem 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Tá? Dado bacana, o Monza ele acabou marcando em 9 das últimas 10 partidas e não perdeu 8. Um time muito encaixado, muito bem mesmo. E quem tá no grupo lá sabe o quanto de green que a gente pega nesse time do Monza, tá? Recebe um Milan que nas últimas 10 partidas ele não venceu 5 das últimas 7. A última vitória foi essa de 1-0 na Champions League. Mas no campeonato italiano vem de 4 derrotas consecutivas. Perdeu para Sassuolo, perdeu para Inter, perdeu para Atalanta. Então, cuidado com esse time do Milan para pegar alguma coisa positiva, tá? E o Milan teve um under 2,5 em 3 das últimas 4 partidas. O mercado que mais me agrada pra gente estar buscando aqui é o Monza para marcar pelo menos um gol. Por quê? Os últimos jogos do Monza em casa, ele teve uma oscilação entre empates e vitórias, porém marcou em todos deles, tá? Fez 2 gols na Sampdoria, fez 1 gol no Sassuolo, 2 gols na Inter e 3-0 na Salernitana, tá? E o time do Milan, quando joga fora de casa, é um time que concede muitos gols. Tomou 1 da Inter, tomou 4 da Lazio, tomou 2 do Lecce e tomou 1 da Salernitana. Lecce e Salernitana, times que estão muito lá embaixo na tabela. Então, creio eu que vai ser um jogo para gols. Ambas marcam. Bacana, gosto muito do ambas marcam. Ó, ambas marcam odd 1,80, mas vou ser um pouquinho mais safe e pegar Monza para marcar na odd 1,53 em todas as casas de aposta. Quem não gosta dessa odd, espera o jogo começar, leva para ao vivo que tende a valorizar muito rápido. Beleza, galera? Bom, 16h45, Inter de Milão e Udinese se enfrentam no estádio San Siro, estádio da Inter. Jogo válido também pela 23ª rodada. Inter que está na busca do Napoli, não deixando o Napoli se distanciar muito. Segundo colocado com 14 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Isso aqui está atrapalhando muito a Inter de Milão. A Inter é um time que oscila bastante. Não vem numa sequência boa de vitórias, nem numa sequência de derrotas. É um time que às vezes mete 5-0 e no outro jogo perde de 2-0, dá aquele apagão e não sei o que acontece. Impressionante esse time da Inter, tá? Enfrenta a Udinese que vem na 8ª colocação com 7 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. Pra você ver, a Inter e a Udinese têm o mesmo número de derrotas, tá? A Inter como mandante a segunda melhor campanha e a Udinese como visitante 4 empates e 4 derrotas. Dados importantes e dados bacanas para esse confronto. O time da Inter venceu 3 dos últimos 4 jogos e o ambas marcam encaixou em 7 dos últimos 10 jogos. O time da Inter, um belo ataque e uma defesa que oscila muito no campeonato. Recebe a Udinese, que marcou em 8 das últimas 10 partidas e sofreu 9 gols. Então, ambos os times estão com o mesmo problema, ataque que marca gol e defesa que sofre, tá? Se a gente der uma olhadinha aqui no apoio, 1,86 gols é a média de gols feitos e 1,36, e a média de gols sofridos, mais de 1 gol por partida, tá? Então, se a gente fica aqui, ó, sem sofrer gols apenas em 30% das partidas e falhou em marcar apenas em 14% a Inter. Então, vejo eu a Inter como um passo à frente da Udinese, tá? Os últimos confrontos entre eles, confrontos muito bem, 3-1, 2-1, 2-0, 5-1 e 1-0. Então, nos últimos 5 confrontos, apenas em um não bateu a dica que eu vou deixar para vocês aqui, que é a dica de ambas marcam, porque temos 2 ataques que marcam muito contra 2 defesas que sofrem muitos gols, tá? Então fica de olho no ambas marcam odd 1,80 nesse jogo da Inter, beleza? Bom, saindo da Itália, vamos dar um pulinho na Alemanha, que eu separei apenas 2 joguinhos pra gente estar conferindo, 11h30 da manhã, pelo jogo válido na Bundesliga, tá? Válido pela 22ª rodada, 21ª rodada, temos Borussia Mönchengladbach, que enfrenta o Bayern de Munique. Borussia Mönchengladbach é o 10º colocado, recebe o líder que tem a melhor campanha como visitante, Bayern que perdeu apenas uma vez. E como mandante, o Mönchengladbach perdeu 3 vezes e teve 6 vitórias, tá? Bacana, o time do Mönchengladbach é um time muito bom, um time que vem com um ataque bem bacana, fazendo bastante gols, tá? Ele acabou marcando em 8 das últimas 10 partidas, porém
sofreu 9 gols. E aí um time com uma defesa que sofre 9 gols e vai receber um Bayern de Munique que não tem como. Bayern de Munique que está muito positivo na competição, é impressionante, tá? Bayern de Munique marcou gol nas últimas 10, não perdeu as últimas 10, marcou o primeiro gol da partida em 9 de 10, então tá de brincadeira. Marcou no HT, tá? Que marcou no primeiro tempo 8 das últimas 10 partidas. Isso que enfrentou a Eintracht Frankfurt, enfrentou Union Berlin, que é o segundo colocado, enfrentou Wolfsburg, então enfrentou times de alto escalão e acabou marcando. Então não tem como, os últimos jogos entre eles é uma superioridade do Bayern absurda, tá? 1-1, 2-1 e um 5-0. Então não tem como, é um jogo para ambas marcam? Sim, um jogo para ambas marcam porque o time do Borussia tem uma postura muito boa, uma postura muito ofensiva. Mas o que mais me agrada é o mercado de over 2,5 gols, tá? Uma apostinha um pouquinho mais safe. Leva pro ao vivo, espera esse jogo valorizar, porque creio eu que vai valorizar bastante, tá? Então eu deixei duas diquinhas para vocês. Ambas marcam e over 2,5 gols. Ambas marcam por quê? Se o Bayern sair atrás do placar com uma vitória do Borussia Dortmund aí, que o Borussia Mönchengladbach abra o placar, o poderio ofensivo do Bayern é muito forte e tende a empatar esse jogo legal. E se o Bayern abrir o placar, o Borussia Mönchengladbach quando joga em casa nos últimos jogos tem feito gols em todos eles. Então é um ataque muito bom. Então creio eu que ambas marcam encaixa e creio que o 2,5 encaixa também. Se quiser fazer uma duplinha aí numa multiplazinha, esse 2,5 encaixa muito bem, beleza? 2h30 da tarde pra gente encerrar os jogos. A Eintracht Frankfurt recebe o Werder Bremen, jogo em Frankfurt, 2h30 da tarde, jogo válido aí pela 21ª rodada do campeonato, tá? O Frankfurt, que vem na 6ª colocação do campeonato, brigou um pouco mais lá em cima, acabou tendo uns tropeços aí, recebe o Werder Bremen, que tá na 9ª colocação com 20 jogos, 8 vitórias e 9 derrotas, tá? O time do Frankfurt, como mandante, tem uma bela campanha, apenas 3 derrotas, e o Werder Bremen como visitante também tem uma bela campanha com 4 vitórias e 3 derrotas, tá? O bacana disso aqui, um apoiozinho pra gente estar olhando aqui, pra gente estar olhando com carinho pra esse jogo. O time do Frankfurt marcou em 9 das últimas 10 partidas e não perde a 9, ou seja, dupla chance do Frankfurt batendo em 9. Recebe um Werder Bremen que marcou em 8 das 10, porém, olha aqui embaixo, concedeu em 8. Acontece a mesma coisa, ataque sólido que faz gols e uma defesa que oscila bastante, tá? Então, média de gols aqui de ambos os times, o Frankfurt tem uma média de 2 gols feitos por partida, um ataque avassalador, e o Werder Bremen uma média de 1,55 gols, tá? O Frankfurt falhou em marcar apenas em 15% dos jogos, tem feito bastante, e quando joga em casa, falhou em marcar em apenas 5%. Então, atenção a esse time quando joga em casa, tá? Gosto da vitória do Frankfurt, gosto. Os últimos confrontos entre eles, a gente tem um 4-3 pro Frankfurt, temos um 2-1 pro Bremen, temos um empate, temos um 3-0 pro Frankfurt e para encerrar um 2-0 pro Frankfurt, tá? Então, os dois penúltimos jogos lá a gente teve uma derrota, uma vitória com 100 ambas marcam e das últimas 3 partidas para cá o ambas marcam encaixou, tá? Então, gosto do mercado de ambas marcam, gosto, mas gosto mais ainda da vitória do Frankfurt que tá brigando por Liga Europa, tá brigando por Champions League, então tem de tudo para tá amassando o time do Werder Bremen. Beleza, galera? Bom, o vídeo de hoje ficou um pouquinho grande, espero que estejam gostando do assunto e o pai vai deixar uma dica para vocês aqui, ó. Clica no link aqui embaixo e se cadastra na Forbet. Forbet, meu amor, a melhor casa de aposta nacional, depósito por Pix, saque por Pix. E como vocês se me acompanham no Instagram, já clica no Instagram, eu deixo diretamente a dica do dia lá no Instagram, feita na Forbet, tá? Então, a melhor casa de aposta com muitas múltiplas e muitas combinadinhas que dá pra fazer com uma odd muito maior do que nas outras casas, fechou? Então clica aqui embaixo que o primeiro depósito de até R$300 tem o valor dobrado na conta de vocês e sem frescura com o rollover, beleza, galera? Bom, fiquem com Deus, excelente final de semana, espero vocês lá no canal do Telegram, vem pra forra, aquele abraço e ó, carnaval em moderação, hein? Vamos tomar uma de leve, mas em moderação porque tem muito green vindo aí. Tamo junto, fiquem com Deus, aquele abraço, fui família!